Salve, salve pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Vitor Savarese, no grafite também sou conhecido como VCT. E eu sou pintor, grafiteiro, arte educador e fui convidado pelo projeto Uma Virada de Cores para falar um pouco de grafite para vocês. A gente vai tratar do tema a origem do grafite e o grafite como ferramenta de transformação social. Na minha vida o grafite entrou em 2005 mais ou menos e desde lá ele foi tomando proporções cada vez maiores, né? Me abriu portas para a arte, para enxergar as ruas também e me interessar por diversos tipos de arte e também para dar aula, né? O grafite entrou dessa forma, ele sempre foi abrindo portas assim, de alguma forma ele trilhou esses caminhos, ajudou a trilhar. E minha pesquisa, o principal interesse dentro do grafite tem a ver com a itinerância, né? Com frequentar diversos lugares, então além da cidade também ir para quilombos, alguns outros lugares também, ocupações, e poder perceber como o grafite chega nesses lugares, que troca pode ser estabelecida a partir do grafite nesses lugares, né? E dentro disso, eu me interesso também por pesquisar culturalmente esses outros lugares, né? As tradições africanas, as tradições indígenas, todas essas tradições que são fora do eixo ocidental ou hegemônico de alguma forma me interessam. E é um pouco do que eu tento trazer no meu trabalho. Então hoje eu te convido para a gente fazer essa viagem para a origem do grafite, entender um pouco como ele começou e também como isso foi se desenrolando como uma forma de transformação social e como isso também acontece hoje. Vamos lá? Você que vê grafites nas ruas, quando você observa eles, você já se perguntou como tudo isso começou ou aonde? O ser humano, na verdade, sempre registrou, desde a primeira pessoa que colocou uma mão numa caverna. A gente nunca parou de fazer esses registros murais, né? Ou deixar nossas marcas por aí. Diversas civilizações, em todas as épocas da humanidade, tentaram registrar suas culturas de alguma forma. E os muros sempre foram usados para isso. Os motivos foram vários. Podem ser motivos religiosos, espirituais, ou motivos políticos de demonstração de poder, ou protesto, para deixar a própria marca, ou um próprio registro da natureza ou do mundo que se via. A gente pode retomar várias civilizações, como a civilização egípcia, a civilização da Mesopotâmia, a civilização romana, maia, enfim, Idade Média, Renascimento, até chegar nos dias atuais. Sempre existiu esse tipo de registro, esse tipo de marca. E o grafite não é diferente nesse sentido, mas ele tem as suas particularidades. O que eu vou trazer um pouco aqui é um contexto, para a gente poder entender como o grafite, essa forma que a gente enxerga hoje em dia, surgiu e se desenvolveu. E como ela se difere desses outros contextos também, né? O grafite, que é esse registro da nossa época, né, nos muros, surgiu nos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de Nova York, na década de 60 e 70 do século 20. Quando a gente pensa em Nova York, hoje em dia a gente pensa numa cidade próspera, rica, né, mas não era bem assim naquela época. A cidade de Nova York passava por uma crise econômica e social muito grande, e isso daí trazia muita desigualdade social. Onde tem muita desigualdade social, tem exclusão e tem muita violência também. Esse contexto de exclusão social e violência atravessava muito a vida das populações negras e latinas, né? Portanto, descendentes de africanos e dos indígenas americanos. Isso fez com que existissem muitos territórios e guetos onde não se podia circular, né? A partir daí, muitas inscrições começaram a ser feitas nos muros para marcar esses territórios. Esse território desse grupo, ou aqui você não pode pisar, ou aqui tem, ou para passar algumas mensagens também. Alguns outros jovens conseguiram circular nesses diferentes territórios, né? E começar a escrever o próprio nome, ou codinomes, na verdade, né? Eram vários, mas o que ficou mais famoso e que é considerado o primeiro a ficar famoso, a ter notoriedade, é um cara que chama TAC 183. O primeiro All City,
All City, toda a cidade, era alguém que circulava em toda a cidade com o seu nome. Atravessava todos esses limites que os guetos e esses territórios colocavam, porque ele tinha alguma circulação entre essas gangues, ele conseguia atravessar isso daí. Quando as pessoas se deram conta de que esse nome estava aparecendo em vários lugares, perceberam que o TAC 183 era uma pessoa famosa. Esse codinome do TAC era o apelido dele e 183 era o nome da rua onde ele morava. Isso foi muito comum na época, né? As pessoas colocavam o apelido e o número da rua onde elas moravam, era uma identificação do lugar. A partir daí, isso começou a tomar proporções maiores, né, na sociedade. Era uma prática de escrever o nome nos muros. E isso interessou muita gente, que também queria um lugar de destaque, sair do anonimato, sair da marginalidade, né? Não tinha um nome ainda essa prática, né? Alguns estudiosos e a mídia colocaram um nome nessa prática, né? Que foi grafite. E essa palavra, ela vem de uma palavra italiana que chama sgraffito. É uma técnica mural de pintura que existia na Roma antiga. No século XIX, tinham descoberto os escombros da cidade de Pompeia, que foi uma cidade do Império Romano que foi soterrada pela erupção de um vulcão. Encontraram afrescos nela a partir do século XIX e isso começou a ter cada vez mais estudos e tomar o imaginário da população também no século XX. Então, quando olharam para a prática do grafite, essa inscrição no muro, relacionaram uma coisa com a outra. Não é um nome dado pelos praticantes do grafite, na verdade, né? Então, a prática do grafite foi feita por um grupo de pessoas, enquanto o nome foi dado por outro que acabou assumindo, né? Até por uma falta de organização coletiva na época, foi tendo essa mídia, as pessoas foram aceitando e esse nome pegou e veio nos acompanhando até hoje. A partir dessa repercussão do grafite, né, começou a rolar uma grande explosão de grafites, né, na cidade de Nova York. Os jovens da periferia começaram a cada vez mais se interessar, virou uma grande febre, porque as pessoas queriam sair desse anonimato, dessa marginalidade e ter um nome de destaque. A partir daí existiram dois desdobramentos muito importantes da gente falar. O primeiro é da evolução dos sprays. Tintas sprays começaram a ficar cada vez com maior qualidade, tiveram mais cores, o acabamento melhor, cobertura melhor, e isso possibilitou algumas novas aventuras aí desses grafiteiros, né? Assim como essa competição pelos lugares de destaque na cidade, nos muros que ficaram cada vez mais escassos, fez com que os grafiteiros começassem a querer desenvolver mais a estética do nome deles. Começou a ter mais uma utilização das letras, começaram a colocar mais cores, sombra, cobertura, brilhos. Alguns começaram a colocar mais outros adereços também, como personagens, cenários. Houve todo um desenvolvimento, um desdobramento estético das práticas dos grafites, para ter esse lugar de destaque, para as pessoas serem reconhecidas pelo traço que elas faziam, às vezes mais do que pelo nome, que para muitas pessoas era ilegível também, né? Um outro desdobramento importante de a gente pensar também é a questão da ocupação da cidade. O grafite começou a sair dos guetos e passar a ir para outros lugares da cidade também, né? Aquela coisa do all city, a pessoa que circula na cidade toda, passou a ser cada vez mais importante. Um lugar fundamental para o surgimento do grafite como ele são os trens do metrô de Nova York e os túneis dos metrôs antigos da cidade que estavam abandonados. No trem, a pessoa conseguia invadir a estação e fazer o grafite dela no trem, e esse trem circulava pela cidade inteira, então as pessoas de diversos lugares e regiões poderiam ver esses grafites, né? E nos túneis, muitas vezes eram os lugares onde as pessoas usavam para treinar. Elas invadiam esses túneis abandonados de noite e faziam vários traços. E conforme os anos foram passando, os trens ficaram tomados por grafite, todos, e todos os túneis também de metrô. Essa questão do vandalismo, esse confronto com a lei, foi uma das bases também para o surgimento do grafite, né? Essa expansão do grafite pela cidade, nos trens, nos túneis e nos outros muros, e saindo da periferia, indo para o centro também, fez com que isso fosse um debate público na época, né? A prefeitura de Nova York passou a considerar um grande problema público essa questão do grafite, que pro lado da prefeitura era uma questão de depredação do patrimônio e era uma grande afronta ao sistema de poder que existia, e isso era negativo para eles. E para os jovens essa afronta não era negativa, né? Na verdade era uma forma deles gritarem quem eles eram, de sair desse anonimato, de ter voz de alguma forma, né?
Então esse conflito com a lei, né, e essa ocupação do espaço visual da cidade, né, de diversas formas, principalmente nos trens, foi muito importante, foi um outro desdobramento muito grande. Então, o desdobramento estético e o desdobramento da ocupação. E essa expansão do grafite na cidade de Nova York coincidiu com o surgimento do movimento hip hop, também na década de 70 e 80, né? O movimento hip hop começou, de certa forma, a partir das festas que aconteciam nesses guetos, né, nas periferias, quando os DJs colocavam músicas, existiam os b-boys também que dançavam, e de alguma forma esses DJs ou algumas outras pessoas passaram a ser mestres de cerimônia também, os MCs, que chamavam a atenção da plateia, faziam aquele entretenimento, às vezes mandavam uma rima também. E isso tudo junto, e com o grafite decorando muitas vezes esse cenário, né, começou a ter esse movimento de hip hop a se consolidar, a começar a formar alguns grupos específicos, né, que puderam, entre várias coisas, criar uma forma de organização social a partir da periferia e para a periferia, né? Na qual existia a conscientização da população sobre as questões deles, começaram a ser passadas mensagens através das músicas, nas festas, nas rimas, nos grafites, nos muros. Começou a ter uma educação e uma preocupação com os jovens também, para pensar no futuro, né? E começou também a ter uma recuperação sobre as tradições e as ancestralidades desses povos, né? Então, tudo isso junto foi consolidando esse movimento hip hop. E existiram 4 elementos a partir daí, né? Que é o DJ, o breakdance, o MC e o grafite. Então, cada uma dessas práticas foi vindo de um caminho diferente até elas se juntarem em algum momento, porque elas estavam no mesmo lugar, elas permeavam a vida das mesmas pessoas. Então, elas passaram a se alimentar também a partir desse momento que teve essa união. O grafite, desde o começo dele, na década de 1960 em Nova York, sempre esteve associado a uma transformação social, né? De alguma forma, a gente pode pensar também como isso se dá hoje, como o grafite pode ser uma transformação social hoje, uma ferramenta de transformação. E aí eu acho que são vários caminhos diferentes que o grafite pode abordar e permite a gente abordar. Mas eu acho que um ponto fica muito marcado para mim, e eu acho que a principal questão do grafite é o fato dele ser dinâmico. É algo em movimento e que põe em movimento a sociedade, seus praticantes, as pessoas que vêm, o dono dos muros. Então, de alguma forma, o grafite movimenta as coisas, né? E aí ele pode transformar. Eu não diria que uma pintura tem o poder de fazer uma transformação social sozinha. Mas ela pode ser um ponto de partida para alguém que já quer transformar alguma coisa, já tem alguma semente de transformação dentro de si. Ela pode ser inspiradora para fazer essas transformações. Ela pode tanto ser um diálogo através do muro que a gente cria com a sociedade, então é uma forma de voz e de expressão, é uma forma de escuta também, porque quando você vai para um muro, você acaba convivendo com todo mundo que vive em torno desse muro. Outra questão é a forma de organização que o grafite pode trazer. Muitas vezes ele ainda hoje, na periferia, continua sendo esse lugar de voz e de conscientização, né? E mesmo que ele vá para muros no centro da cidade, muitas vezes essas questões ainda são abordadas. Então ele também ainda é esse ponto de partida, essa ferramenta. Outro ponto pode ser a própria educação, o grafite enquanto arte-educação, o grafite nas oficinas, aulas, ou mesmo essa aula agora. A gente acabou de fazer uma grande viagem histórica e abordou diversos assuntos de vários outros temas que permeiam o grafite, né? Então o grafite é um ponto de partida, ele pode revestir muita coisa na nossa sociedade, porque ele está no nosso dia a dia, ele discute a cidade, ele discute a questão de periferia e centro, ele discute a questão de ancestralidade, a questão de ocupação do espaço urbano, entre várias outras coisas. E principalmente essa questão da circulação. O grafite faz as coisas circularem. E aí eu acho que elas circulando, elas se modificam, a gente querendo ou não. Mesmo que tentem impedir que o grafite aconteça em alguns momentos, censurem, cubram, o fato de estar em movimento faz com que ele se renove sempre e que as pessoas que veem e que praticam também se renovem, né? E aí eu acho que nesse ponto que ele é uma ferramenta de transformação social.
Bom, pessoal, chegou a hora agora da gente pintar um pouco, né? A parte mais divertida aqui. Então, vamos começar pintando o fundo. Depois eu vou explicar um pouco o trabalho enquanto seca essa parte do processo. E aí eu vou dizendo um pouco o que eu pensei na hora de trazer isso, que tem a ver com a nossa aula também. Vamos lá, vamos se divertir um pouco. A gente fixa aqui ele para a máscara não correr enquanto a gente está pintando, né? Pode ser de leve aqui, não tá tanto vento agora. Agora é sempre bom ter cuidado na hora de tirar, para não passar para o lado, tirar de uma vez, para não borrar a pintura. Vamos lá então agora, galera, vou passar outra camada com outras cores. Cada cor que a gente vai pondo é uma máscara nova. Até agora a gente fez stencils aqui, eles não encaixavam tanto, né? Eles estavam distribuídos na tela como um todo. Só fiz umas marcaçõezinhas aqui na margem, né? Pra gente não perder essas linhas aqui e os encaixes, mas era mais simples. E agora a gente vai encaixar cada um deles aqui nessas outras formas. Então exige algum cuidado aqui nesse encaixe para eles formarem realmente o desenho que a gente pretende fazer. Então a gente também cola aqui para ele não correr, né? E é isso, né? Grafite ao ar livre, todas essas coisas fazem parte dele. O vento, levar o stencil, a lata explodir, tudo ao mesmo tempo. As coisas acontecem e a gente vai lidando conforme elas vão aparecendo. Tentar sempre colar o stencil o máximo possível na superfície que você vai aplicar, que aí evita de borrar. Então a terceira máscara desse objeto que está aqui. A gente vai fazer ela rapidinho e vocês vão ver como isso é construído por etapas mesmo, né? A gente vai fazendo e vai aparecendo aos poucos. Tem tudo um planejamento antes quando é extenso. Quando a gente faz a mão livre, muitas vezes a gente consegue ter mais espaço para improviso também de algumas coisas, né? Que é muito interessante. Eu particularmente gosto bastante. Bom, agora a gente vai finalizar o trabalho. Estamos no último stencil, finalmente. E é rapidinho. Agora eu vou descer aqui para mostrar para vocês. E assinar. Bom, e esse aqui é o trabalho que eu trouxe para essa aula de hoje, né? Quando eu estava pensando na origem do grafite, no grafite enquanto ferramenta de transformação social, me veio essa coisa do fluxo, né? Do fluxo da cultura que está sempre em movimento. Então essa parte de recuperar o grafite e trazer, destacar esse lugar do grafite como uma referência
que vieram de povos ancestrais da África, da América. Então eu parti dos mapas primeiro e usei eles de forma livre, de ponta cabeça, de lado, então... E vi que desenhos que eu podia criar a partir daí. Me surgiu essa pessoa, essa mulher africana, né, grávida, gestando, né, na verdade. E como essa cultura pode fazer esse fluxo e vir para o spray aqui na América e trazer esse lugar do grafite, da cultura, que se reinventa, né, que reformula aquilo, traz elementos novos e volta, né. Então, também como o grafite, depois de circular aqui, se consolidar, ele passou para o resto do mundo. E voltou para esses lugares também, de onde ele teve origem, né? Então, como essas coisas vão se alimentando e circulando pela cultura, pela arte. E é isso. É um pouco do que eu quis trazer aqui hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado e agradeço a todas, todos e todes pela escuta, pela observação. E espero que todo mundo esteja aí instigado a poder pintar, ou começar, ou dar continuidade ao que já faz.